Diz assim a poderosa palavra do Senhor: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com você. Senhor, estamos diante da tua palavra, fala conosco nessa noite. Que seja uma noite de desconstrução e de construção, para a glória do teu nome. Amém. Você pode se assentar. O tema da palavra de hoje é posicionados na obra. O versículo que nós lemos trata-se de uma fala de Neemias. Quem foi Neemias? Um homem levantado por Deus para realizar uma grande obra, um grande projeto de reconstrução, mais especificamente, reconstruir os muros de Jerusalém. Após o povo passar 70 anos cativos na Babilônia, eles estavam regressando para Jerusalém. Então era um tempo de reconstruir a cidade e também reconstruir os muros. Na verdade, o cenário era de caos total, de devastação, de destruição. Neemias 3:1 vai dizer que grande miséria e desprezo havia naquela cidade, que os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Então era um momento de caos, de destruição, de vergonha. E Deus levanta Neemias para trabalhar num grande projeto de reconstruir os muros. E aí eu quero te lembrar que Jerusalém, para o povo de Deus, é muito mais que uma cidade, um lugar para se morar. Na verdade, Jerusalém era o ponto central da nação, mas também o ponto central de adoração. Era em Jerusalém que havia sido construído o templo de adoração ao Senhor. E dentro do templo estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. Então, quando Deus levanta esse líder, Ele levanta este homem para uma reconstrução, não apenas física, mas uma reconstrução espiritual, uma reconstrução social e uma reconstrução moral. E aí eu quero te lembrar nessa noite que você foi levantado por Deus para reconstruir, que você foi chamado por Deus para ser resposta em meio ao caos, em meio à destruição, em meio à devastação. Eu quero te lembrar que Deus quer te usar para uma grande obra de reconstrução. E quando nós falamos de obra de Deus, nós falamos também de destruição. Jeremias 1:10 diz assim: veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Tem gente que acha que fazer missão é ir às nações. E alguns vão fazer turismo dizendo que é missão. Para ser missão, tem que haver destruição e construção. Pastora, mas como que é isso? Construção eu até que entendo. Mas o que seria destruição? Nós somos discípulos de Cristo. E se olharmos para a palavra do Senhor, 1 João 3:8, a parte B, fala do ministério de Jesus na terra. E vai dizer o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Se você é alguém que trabalha na obra de Deus, você também trabalha para destruir. Destruir o quê? As obras do inimigo. Então não tem como ser neutro. Você foi levantado para destruição e para construção. 2 Coríntios 10:4-5 diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais,
mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que significa isso? Deus te levantou para destruir altares de engano, de mentira, de falácias. Deus te levantou para destruir mentiras que se instalam na mente como uma fortaleza e impedem que a pessoa receba o conhecimento pleno de Cristo e resiste à palavra da verdade. Você foi levantado para destruir, mas você também foi chamado para construir, para edificar, para plantar e edificar um altar ao único Deus, vivo, santo, poderoso, verdadeiro, digno de honra, digno de toda glória, digno de todo louvor e toda exaltação. Você pode aplaudir esse Deus? Por onde você passar, você precisa erguer um altar ao Senhor. Uma das coisas que chama a minha atenção em Abraão era que durante a sua peregrinação, por onde ele passava, a gente pode ler lá em Gênesis, que Abraão edificou um altar ao Senhor. Você é chamado a edificar um altar do Senhor na sua casa, no seu trabalho, aonde você passar. As pessoas vão ter que olhar para você e ver que você tem um dono, que você tem um Deus, que você presta culto a esse Deus, que você vive para adorar esse Deus. Lá em Êxodo 17:15, diz assim: Moisés construiu um altar e chamou-o de "O Senhor é a minha bandeira". Com base no livro de Neemias, eu quero trazer para você nessa noite um tripé, para que eu e você estejamos posicionados na obra de Deus. O primeiro deles é a percepção espiritual. Neemias 1:4 diz assim: Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias era copeiro do rei, morava no palácio, estava numa situação confortável. E quando ele busca saber notícias do seu povo, notícias de Jerusalém, ele se depara com a triste notícia de destruição, de devastação, de vergonha e de humilhação. Neemias não ficou indiferente à notícia que ele recebeu, porque ele era um homem de Deus que tem sensibilidade espiritual, que tem percepção espiritual. Um coração posicionado em Deus é o coração de alguém que tem percepção espiritual. Um coração posicionado em Deus é alguém que tem sensibilidade ao que está acontecendo no mundo espiritual. É alguém que consegue perceber o que está por detrás de situações naturais. E aí, a sensibilidade espiritual, ela nos tira de alguns lugares. Ela nos tira do lugar de indiferença e apatia. A sensibilidade espiritual nos tira de um lugar de anestesia espiritual. Tem gente que anda por aí anestesiada espiritualmente. O inimigo está cirandando, destruindo, devastando, e a pessoa está agindo como se nada estivesse acontecendo. Ela não consegue perceber o inimigo tramando, arquitetando e muitas vezes criando armadilhas. Ela não consegue perceber que há destruição na vida, na casa, na família, nos filhos, por falta de sensibilidade espiritual, por falta de percepção espiritual. Mas Neemias não, ele tinha um coração posicionado em Deus. E aí, ele era alguém que não estava na bolha do egoísmo, mas apesar de viver uma vida confortável, ele foi tocado pela situação do seu povo. E a postura dele, a posição dele foi de chorar, de lamentar. Quando ele soube a notícia, ele se entristeceu. Ele chorou, lamentou, mas ele não ficou só no choro.
Neemias jejuou, orou, e quando teve uma direção de Deus, ele se levantou para reconstruir os muros. E eu te pergunto nessa noite, será que nós temos tido sensibilidade espiritual para ver o inimigo trabalhando em algumas áreas e tentando nos impedir de viver as promessas de Deus? Se você é um homem, uma mulher de Deus que tem percepção espiritual, você está dizendo: na minha vida não, na minha casa não, na minha família não, nos meus filhos não. Um coração posicionado em Deus. A percepção espiritual, ela é fruto de uma vida de intimidade com Deus. Por isso que a gente consegue discernir o mundo espiritual. Não tem como discernir o mundo espiritual com a racionalidade, com a emoção. Sabe, 1 Coríntios 2,14 vai dizer assim: ora, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não foi isso que o irmão pensou quando viu aqui os irmãos do Encontro com Deus? Só tem gente louca. Não foi isso? E ele foi beber dessa água, minha gente. E ele descobriu que ele é um louco por Jesus também. Porque você só consegue discernir o mundo espiritual sendo espiritual. As coisas espirituais só se discernem através do Espírito Santo de Deus. Como você está nesse quesito? Você é alguém que tem percepção espiritual? Você consegue ver os movimentos por detrás do que está acontecendo na sua vida? Você se incomoda com o que está acontecendo no meio do povo de Deus? Ou você é alguém diferente, anestesiado? Não é comigo, não é com a minha casa, então está tudo bem. Quem tem percepção não corre o risco de trabalhar para o inimigo. Quem tem percepção espiritual faz a obra de Deus, mas não presta serviço para a concorrência. Quem possui percepção espiritual não concorda em ver o inimigo destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo lares, porque a destruição é resultado do pecado. A palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. Onde há pecado, há destruição chegando por aí. Como que a gente adquire esse negócio de percepção espiritual, pastora? Oração, jejum, leitura da palavra. Entra no teu quarto, tranca a porta e vai conhecer Deus. Entra no teu quarto e rasga a sua alma para o Senhor todos os dias. Entra no teu quarto e mergulha na palavra de Deus, é lá que Ele vai se revelar a você. Quando a gente começa a se relacionar com intimidade com Deus, o nosso coração nunca mais é o mesmo. Nós passamos a amar as coisas que Deus ama, e nós passamos a odiar aquilo que Deus odeia. Hebreus 1:9 vai dizer que Ele ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. Quem tem percepção espiritual se incomoda com a iniquidade, se incomoda com a destruição. Quando vê alguém sendo destruído pelas escolhas, o coração se comove de misericórdia. O coração se comove em querer fazer algo para servir, algo para ajudar. Isso é obra de Deus. Quando a gente fala de obra de Deus, eu e você somos alguém que Deus está fazendo a obra em nós. Deus é um Deus de obras completas. E eu quero declarar sobre a sua vida a palavra do Senhor, que vai dizer: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu e você estamos numa grande obra. Deus está trabalhando na gente, destruindo aquilo que tenta nos destruir. Sabe,
Deus não quer te destruir, mas Ele quer destruir aquilo que tenta destruir a sua vida. Sentimentos, pensamentos, pecados, coisas que podem ser nocivas a você, Ele está pronto para destruir. Para destruir muitas vezes o nosso egoísmo, a nossa vida de independência de Deus, quando pensamos que não precisamos de Deus. Ele quer destruir aquilo que nos afasta dEle. Mas eu quero te dizer, Deus faz uma obra em você, mas Ele também quer fazer uma obra através de você, apesar de você. O segundo ponto é a disposição para trabalhar. Para atuar na obra de Deus, tem que estar disposto a trabalhar. Não é à toa que Jesus disse o seguinte: olha, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Deus nos chama a trabalharmos na sua obra. E a obra de Deus muitas vezes vai exigir de nós um esforço físico, emocional e espiritual. Porque quando a gente se levanta para Deus fazer uma obra na gente, o inimigo não fica satisfeito. Porque quando a gente se levanta para fazer a obra de Deus servindo alguém, o inimigo não fica satisfeito. E ele tenta colocar embaraço, pedra de tropeço, situações para te impedir de avançar. Começa a orar por alguém. O inimigo fica criando situações para tentar te paralisar. Sabe uma artimanha dele? Ele coloca uma rixa entre você e a pessoa que você está orando. E quando a pessoa não tem percepção espiritual, ela fala assim: também não vou orar mais não. Mas quando ela tem percepção espiritual, ela fala assim: o inferno está sendo movido através da oração. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Aleluia! Disposição para trabalhar. Temos isso? Temos tido disposição para trabalhar na seara do Senhor? Terceiro ponto. Eu e você precisamos de foco para continuar. Neemias 6:3. A resposta de Neemias. Quando ele estava lá trabalhando para construir os muros, se levantaram opositores. Se levantou Sambalate, Tobias, Gesem, para tentar impedir a obra. E aqueles inimigos, eles se utilizam do deboche, da intimidação. Eles diziam: não vai dar certo a construção desse muro. Uma raposa vai vir e vai destruir tudo isso aí. E um dia, eles fizeram um convite a Neemias. Eles disseram: desce aqui porque nós queremos conversar com você. Mandaram um mensageiro até Neemias. E a resposta de Neemias foi: estou numa grande obra e não posso descer. O que é isso, meus irmãos? É que quando a gente está fazendo a obra de Deus, o inimigo vai tentar usar de artimanhas para te distrair da sua missão. E como ele faz isso? Através de propostas, através de convites, através de algumas ciladas, algumas armadilhas. Na verdade, aquele convite daqueles homens era uma armadilha, uma emboscada para Neemias. Deixa eu dizer para você, fazer a obra de Deus te protege de emboscadas e de armadilhas, de artimanhas do inimigo. Enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está trabalhando por você, está te guardando, está te blindando, está te revestindo. Neemias focou: eu estou numa grande obra e eu não posso descer, eu não posso ir a você. O inimigo, ele é sugestivo, ele não obriga ninguém a fazer nada, mas ele seduz, ele traz propostas, sugestões. Por que você não faz desse jeito? Ninguém está vendo, seu pastor não está vendo.
Por que você não segue essa direção aqui? O que tem? É mais fácil. Pega esse atalho. O inimigo fica cheio de propostas para tirar você da obra que Deus está fazendo em você e através de você. Não pare de fazer aquilo que Deus confiou às suas mãos. Ainda que você veja oposição, quando você vê oposição, fica feliz, porque está funcionando no mundo espiritual, está incomodando o inferno, o inimigo está ficando incomodado com as suas orações, o inimigo está ficando incomodado com o seu posicionamento. Mas você não pode desanimar, mas você não pode parar, mas você não pode desistir, mas você não pode entregar os pontos. Continua. Foca naquilo que você está fazendo. Às vezes é muito comum alguém se levanta para orar por uma causa e o inimigo vai dizer assim: está orando por esse filho? Não está adiantando nada. Esse menino está cada dia pior. São vozes do inimigo para tentar te paralisar. E quando vierem essas vozes, você precisa se lembrar: eu estou numa grande obra e não posso descer aí, inimigo. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, vou continuar clamando. Neemias 2,19 diz: porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, da construção do muro, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? O inimigo, ele tenta te paralisar por uma arma chamada intimidação. Ele tenta te intimidar. Ele tenta você pensar que o jogo está perdido, que não há o que fazer, que as suas orações não estão subindo até os céus, que Deus não se importa com você, mas não é verdade. Ele é o maior interessado em que você seja mais que vencedor na obra que Ele tem com você. Mas você precisa estar posicionado em fé. Você precisa estar posicionado em oração. Você precisa buscar percepção espiritual, para ver quando é Deus agindo e quando é o inimigo tentando te impedir de avançar. Não pare. Não desanime, não desista. Lembre-se sempre e diga para você mesmo todos os dias: eu estou numa grande obra e não posso descer até aí. Se coloca de pé nesse momento. Eu não sei se alguma área da sua vida precisa de uma restauração de Deus. Eu não sei se a obra que você busca em Deus é em você ou áreas da sua vida. Tem gente aqui nessa noite que está pensando: o meu casamento precisa de uma reconstrução. Tem gente aqui nessa noite que está dizendo: a minha família precisa ser reconstruída. Passou um vendaval e jogou tudo no chão. Tem gente aqui nessa noite que está dizendo: a minha vida emocional precisa ser reconstruída. Eu passei por humilhação, eu passei por perseguição, por traições, e a minha alma está dilacerada. O Deus da reconstrução está aqui nessa noite. Ele se importa com você. Por isso Ele te trouxe aqui nesse culto nessa noite, para reconstruir em você e através de você. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir à frente, a vir ao altar do Senhor. Qual é a área da sua vida que precisa de reconstrução? São as suas emoções? É a sua vida espiritual? Que às vezes você olha e diz: está capengando. Mas eu creio que Deus vai fazer algo novo em mim e através de mim. Eu não sei o que precisa de reconstrução, mas eu quero te dizer que o Senhor está aqui. E se Ele fala com você, Ele te chama também a vir para o altar e se posicionar nele. E dizer: Senhor, eu preciso de Ti.
Senhor, eu dependo de Ti. Pela manhã, o que o Senhor trazia ao meu coração é que tinha pessoas com a alma dilacerada, destruída, e que precisava passar por um processo de destruição, para destruir a falta de perdão e construir um tempo novo, um caminho novo. Quem sabe existem coisas que Deus vai precisar destruir no seu coração, na sua mente. Uma dificuldade de liberar o perdão para alguém. O Senhor está aqui. Ele te ajuda nessa missão. Ele faz em você e através de você. Se coloca nas mãos do Senhor nessa noite e deixa Ele te tocar. Deixa Ele te curar. Deixa Ele reconstruir você.